Ouro do Reno, ouro do Reno, ouro puro, puro e brilhante, você reluzia entre nós. Sua perda, ó, claro, agora lamentamos. Deem-nos o ouro, devolvam-nos o puro. Ouro do Reno, ouro rico. Ah, se o seu brilho puro continuasse a reluzir nas profundezas. Ele só é real e fiel nas profundezas. Falso e covarde é tudo que se alegra aí em cima. Chegou a hora de nós conversarmos um pouco sobre a literatura alemã e a sua importância dentro do cenário cultural ocidental. Olá pessoal, meu nome é Carlos Brefori, eu sou coordenador pedagógico e professor de literatura aqui do Colégio Geração Raízes, e hoje eu queria conversar um pouco sobre a literatura alemã e alguns títulos adaptados para o público infantil e juvenil que podem fazer parte aí do currículo do ensino fundamental. Vamos começar por um dos mais antigos, que remonta aí à Idade Média alemã, século XII, que é a Canção dos Nibelungos. É um poema épico de origem anônima, que na verdade é muito mais antigo, retomando aí sagas, mitos e lendas, dessa multiplicidade de tradições que envolvia os povos germânicos e que no século XII foi compilado, transformado em material escrito, e aí publicado com esse título de A Canção dos Nibelungos. Tá? Esse material, no século XIX, vai ser revisitado pelo compositor Richard Wagner, que vai transformar essa saga, esse poema épico, numa tetralogia para o campo da ópera, ou seja, 4 peças operísticas envolvendo esse material narrativo. Aqui nós temos uma adaptação para o público infanto-juvenil, que é o Brunhilde e a Saga do Anel. Tá? Então, um compilado aqui das 4 óperas do Wagner, transformados em narrativa. Tá? Bom, e qual é o material, qual é o assunto aí da Saga do Anel? Nós vamos ter, então, esse objeto mágico, que é o ouro do Reno, que concede poder a quem o possuir. Então, esse ouro vai ser transformado num anel, esse anel vai funcionar como um símbolo aí de poder, inclusive um poder mágico, envolvendo aí deuses, seres fantásticos e o próprio homem. Tá? Então, o que nós temos aqui na Saga do Anel é toda essa tradição que remonta a uma visão mítica aí de criação do mundo, criação do homem, a própria presença dos deuses primordiais, e esse objeto central, então, o anel, que vai ser o motivo aí de disputa entre esses deuses, e os grandes heróis que surgem a partir da criação da humanidade. Tá? O texto em si ele está dividido em 4 partes, assim como as 4 óperas do Richard Wagner, que são o Ouro do Reno, a Valquíria, Siegfried e o Crepúsculo dos Deuses. Então aqui já é um texto que pode ser trabalhado com crianças e adolescentes, porque ele é um grande resumo e uma adaptação mesmo para uma linguagem mais acessível à criança e ao adolescente, resgatando essa tradição das sagas, dos mitos e das lendas germânicas. Tá? Bom, Richard Wagner, compositor do século XIX, pertencia ao movimento romântico alemão. E do romantismo nós vamos ter também algumas outras obras de outros autores que podem funcionar como um material interessante de trabalho com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Talvez o material mais conhecido aí em termos de literatura alemã sejam os contos populares dos irmãos Grimm. Então, os irmãos Jacob e William Grimm, que se dedicaram a compilar
toda uma tradição, né, de contos de fadas, contos folclóricos, mitos e lendas também, né, dessa multiplicidade aí de tradições que formavam os povos germânicos, né, que vão desaguar aí na nossa atual Alemanha. Então, todo esse conjunto de material folclórico foi compilado pelos irmãos Grimm, né, e transformados em 2 volumes, na verdade 2 volumes bem gordinhos, né, porque são muitos contos, dados a público aí no início do século XIX. Então, aquilo que fazia parte do folclore, da tradição oral, das narrativas mais primordiais, entrou para o campo da literatura escrita, né, a partir dessa compilação e dessa edição das obras aí dos irmãos Grimm. Vale lembrar que os irmãos Grimm, eles não são os autores da história, né? Eles compilaram, eles tiraram isso da tradição, eles ouviram de determinadas fontes todo esse material, eles pesquisaram também em bibliotecas, em monastérios, e fizeram uma seleção aí de quase 200 contos de fadas que entraram aí para a nossa cultura popular. Muitos deles, né, já conhecidos do nosso público, como a Branca de Neve, a Rapunzel, a Bela Adormecida, mas não apenas esses, né? Nós temos aí uma série de outros textos não tão conhecidos que circulam aí no nosso mercado editorial. Hoje nós temos aí uma variedade de publicações envolvendo esses textos dos irmãos Grimm, desde obras adaptadas, né, divididas aí em seções. Aqui nós temos, por exemplo, um volume com cerca de 7 ou 8 narrativas, mas também nós podemos encontrar no mercado editorial as obras completas, né, os 2 volumes, né, publicados pelos Grimm dentro de um tomo só. Tá? Então, também um material que agrada muito ao público infantil, porque o conto de fadas ele é um dos grandes gêneros aí trabalhado durante o ensino fundamental. Seguindo ainda essa tradição dos contos de fadas, mas agora pensando num texto com um autor específico, nós vamos ter o Quebra-Nozes, do E.T.A. Hoffmann, tá? Também dessa geração aí de autores românticos, né, voltados aí para essa tradição das histórias de fadas, das histórias mágicas, né, mas com a diferença de que agora sim nós temos um texto autoral, ou seja, o Hoffmann, que é reconhecido aí como um grande autor de literatura fantástica, contos de mistério, aqui no Quebra-Nozes ele acaba se voltando para um público infanto-juvenil a partir do momento em que ele resgata essa tradição das histórias de fadas. Não temos uma fada propriamente dita na história, mas a história do Quebra-Nozes, daquele boneco que na verdade é um ser humano, que foi enfeitiçado e que precisa quebrar essa maldição aí a partir de um duelo, de um grande duelo com o rei dos camundongos, que é o vilão da história. E aí toda a magia, da menina que ganha o quebra-nozes, que o ajuda a voltar à forma humana e que vivencia uma grande viagem aí com o seu amigo, não mais boneco, agora um ser humano, que a leva para o mundo dos brinquedos, o mundo dos doces, e o mundo das flores. Então a viagem do quebra-nozes tem esse princípio mágico de metamorfoses, de mistérios a serem solucionados e desses ambientes de aspecto maravilhoso, bem ao gosto da tradição dos contos de fadas. Vale lembrar que essa história, no início do século XX, ela ganhou muita popularidade a partir do momento em que ela foi transformada num espetáculo de balé pelo compositor russo Tchaikovsky. E aí, de lá para cá, a história do Quebra-Nozes sempre esteve associada ao período de Natal, que é justamente quando a história acontece. Então, é um tipo de espetáculo muito comum
de nós encontrarmos aí nas grandes casas de ópera, de balé, nos grandes teatros, mais para nesse período do final do ano, aí, né, às vésperas do Natal. Tá? Então também uma leitura que agrada muito o público infanto-juvenil. Bom, e para fechar o nosso vídeo de hoje, eu queria apresentar para vocês duas obras de um dos autores mais conhecidos e mais emblemáticos da literatura alemã, que é o Goethe, né, também pertencente aí à literatura romântica, né, à fase romântica da literatura alemã, e que é considerado, né, o grande nome aí da literatura ocidental, né, não só com relação aí ao romantismo alemão, mas a trajetória da literatura alemã como um todo. O Goethe, que foi poeta, romancista, teatrólogo, escreveu crônicas de viagens, né, e que legou para nós duas obras aí fundamentais, né, desse período da produção literária alemã. A primeira adaptação é do romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, aqui denominado apenas como Werther, mas é a história que lança as bases aí do nosso romantismo sentimental. Então, o protagonista da história, esse rapaz, esse Werther, que se apaixona por uma amiga, né, a Charlotte, que está prometida a outro rapaz, né? E aí nós vamos ter toda aquela história, né, bem conhecida do público, do amor trágico, impossível de se realizar, que vai desaguar aí em consequências catastróficas, né? Então, o Amor Impossível aqui com o final trágico, ele lançou essa base narrativa para uma corrente de autores que se apropriou dessas ideias, né? Então aqui no Werther nós vamos ter o primeiro grande amor trágico da literatura ocidental, né? Pegando esse princípio aí do romantismo, tá? E de lá para cá é uma obra que foi muito revisitada e muito copiada em termos aí de intriga narrativa, tá? Bom, e aí para fechar agora o nosso vídeo, a obra-prima, não só do Goethe, mas da literatura alemã romântica como um todo, que é a peça Fausto, aqui também adaptada, né, em forma de narrativa para o público juvenil. Então, a mundialmente conhecida história desse médico, o Dr. Fausto, um senhor de idade, que no final da vida, insatisfeito aí com o conhecimento que adquiriu, querendo mais conhecimento, ele acaba caindo na tentação de fazer um pacto com o diabo. E o diabo aqui na peça é o Mefistófeles, que entra em cena justamente para estabelecer esse pacto. O Fausto, então, é uma das obras mais revisitadas aí da nossa tradição literária. Essa ideia do pacto foi muito bem aceita pela literatura, que retomou essa vertente, aí, essa temática, de diversas formas. Nós podemos pensar, por exemplo, no Dr. Fausto, do Thomas Mann, no Meu Fausto, do Fernando Pessoa, na nossa tradição literária brasileira, o próprio Grande Sertão Veredas, que retoma essa ideia do pacto fáustico. Tá? Então, uma história romântica que vai trazer à cena esse grande mito do individualismo moderno. Né? O Fausto vai funcionar como o símbolo do homem insatisfeito, daquela insatisfação romântica, e esse homem dividido entre essas duas grandes esferas metafísicas. O mal, prefigurado aí na figura de Mefistófeles, e o bem, prefigurado na figura de Margarida, que é a moça por quem o Dr. Fausto acaba se apaixonando. Tá? Então também aqui uma adaptação de uma peça que é muito longa, a peça em si tem cerca de quase 15, 16 horas de duração, tá? Mas aqui adaptada com uma narrativa mais enxuta para o público juvenil, para as últimas séries do ensino fundamental. Tá? Bom, essa aqui é só uma pequena parcela, então, da produção literária alemã, que pode ser aí reaproveitada pelos nossos alunos no ensino fundamental e que dariam grandes projetos pedagógicos envolvendo essa parte da história, da tradição cultural, da pluralidade literária, aí, das diferentes vertentes, das diferentes expressões literárias aí dentro da cultura ocidental. Espero que vocês tenham gostado.
Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar, mandar suas dúvidas. Tá? Obrigado e até a próxima.